Uma pessoa pode cometer um crime horrível e mesmo assim ser uma boa pessoa, com uma vida normal, um profissional competente, um pai amoroso, sem nenhum empecilho? Quantas pessoas você acha que tem na nossa sociedade que fala sobre ecologia, sobre o bem-estar social, sobre humanidade e, na verdade, no fundo, a pessoa é maldosa e é uma crápula? Você cometeria uma imoralidade das mais terríveis para preservar sua vida tal como ela é hoje? Hoje vivemos num ambiente de câmera, muita gente vigiando. Você acha que as pessoas são éticas ou procuram ser éticas por conta dessa vigilância toda e por conta dessas punições todas que existem? Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Crocodilo, o terceiro episódio da quarta temporada de Black Mirror. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse nosso bate-papo vai haver vários spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir e retorne ao nosso debate. Vamos lá, Francisco, uma sinopse de alguns segundos. Essa história é sobre o quê? A Mia Nolan e o seu amigo Rob estavam dirigindo, voltando de uma balada e atropelaram um ciclista. O ciclista morre, eles, em vez de chamar as autoridades, a ambulância, notificar o acidente, porque o Rob, que estava dirigindo, estava bêbado, ocultam o corpo. Anos depois, o Rob volta para tentar querer se entregar, né, falar o que aconteceu, revelar a verdade. A Mia fala que não, porque ela é uma arquiteta renomada, ela tem projetos importantes para a cidade, acaba matando ele, mas ela acaba presenciando um acidente na mesma hora. E uma inspetora de seguros chamada Shazia, ela, junto com uma tecnologia que recria memórias, né, a memória visual, ela vai falar com a Mia e aí, né, corre o risco dela acabar descobrindo o crime da Mia e, a partir disso, temos o nosso episódio de Black Mirror. Bom, eu acredito que esse episódio, vou fazer a minha sinopse agora. Minha sinopse é assim, esse episódio é de uma pessoa que comete um crime para esconder o seu trama pessoal, para manter a vida que ela tem habitualmente. E ela comete um segundo crime, um terceiro crime, um quarto crime, um quinto crime. É disso que se trata esse episódio. Faz o seu super síntese agora, Francisco. Do que se trata esse episódio? Se trata de uma pessoa que queria levar uma vida normal, que cometeu o primeiro erro, que ela foi cúmplice, não a grande causadora, mas foi cúmplice, por isso é um erro, e isso acaba virando uma bola de neve. Por conta de uma nova tecnologia que acaba descobrindo mais do que é necessário. Eu achei esse episódio muito forte, Henrique. É um episódio que me lembra um pouco até do Manda Quem Pode, de certo modo, né? É uma bola de neve, o cara cometeu um erro, mas, sabe, ele podia levar uma vida normal como ele levava e, de repente, bum. E eu achei muito legal uma das suas primeiras perguntas, que é uma pessoa que é super legal, ecológica, projetos sustentáveis, e, no fundo, é capaz das piores imoralidades. Vamos aproveitar essa história e vamos ver, porque uma das questões que a gente sempre tem é a questão do político. O político a gente já tem, eu pelo menos tenho isso muito forte em mim, que é uma pessoa que está lá na frente e que ele está pronto para mentir e de se fazer agradável, se fazer muito ético, muito honesto, muito direito. E tudo bem, e aí também me vem à mente uma carta do tarô do Osho. O Osho é um dos gurus que eu gosto muito, já faleceu, ele tem vários livros aí publicados, e ele tinha um tarô. E nesse tarô tem a carta do político, que é uma figura assim de uma cobra cascavel enrolada e com uma cara atrás, se escondendo, assim, como se fosse um espelho na frente dele com uma cobra na frente. E isso daí é muito emblemático para mim, porque me dá a sensação de realmente que não sou só eu que tenho essa ideia, que o político é uma cobra cascavel falsa que está disposta a mostrar uma cara bonita ou que mostrar uma coisa assim muito honesta, quando por trás é uma pessoa muito não ética, muito sacana
e muito oportunista. O que você acha? Porque mais ou menos é o que ela faz. Ela começa, né? Mais ou menos no início do episódio, tem ela dando uma palestra sobre arquitetura, sobre o futuro, sobre as questões ambientais e coisas muito éticas. E, na verdade, ela se revela ao longo do episódio uma pessoa bem... Ela, primeiro, né? O mundo que se exploda. Eu achei interessante isso, né? Porque, assim, é isso que você falou. Eu acho que o episódio, ele visualmente conseguiu passar isso muito bem, né? Paisagens bonitas, casas sustentáveis, mas no fundo aquela poluição, no fundo saindo aquela fumaça química das indústrias, sabe? Eu acho que isso, de certo modo, era uma metáfora para ela, sabe? Ela se mostrava, né, a arquiteta exemplar, mas no fundo tinha uma poluição, tinha um mal que não parava de, sabe, estava ali dentro dela. Eu acho que talvez o político, num princípio, ele comece com uma postura idealista. Ele quer fazer alguma coisa, mas depois ele vê que para ele conseguir estar onde ele está, ele vai ter que arregaçar as mangas e enfiar a mão e fazer coisas que não são muito éticas, alianças que não são muito bacanas. Eu acho que talvez ela pensou assim: para eu levar minha vida e para eu continuar os meus projetos, eu vou ter que passar por cima desse cara. Só que o problema é que isso evolui. Ela repete, repete, repete. Porque eu fico imaginando, se eu quisesse, cheia de boa vontade, cheio de coisa toda, e queria ser um político, e fazer bem para a sociedade, e ser uma pessoa integrativa e tudo mais, será que não existe espaço na política ou na sociedade de você ser um construtor de vida melhor para os outros? Você tem que se sujar, você tem que ser essa víbora, essa cobra cascavel? Ou não? O que você acha? Tem espaço para ética, uma pessoa que consiga ir para frente? Então, que o problema é o seguinte: a única coisa que o político precisa para ser político não é honestidade, não é a vontade do bem, não é um bom projeto, não é nem inteligência. Na verdade, não precisa nem saber falar, né? Tem político que nem sabe falar, né? Ele só precisa de uma coisa: voto. E as pessoas votam pelos motivos mais idiotas possíveis. Então, acho que esse que é o problema. Não, mas vamos extrapolar um pouco a ideia do político, não só dentro da sociedade, mas o ser político, porque nós, como indivíduos, nós somos seres políticos, né? Então, eu sempre vejo estruturas menores, numa sala de aula, um grupo de alunos, você tem 5, 6 alunos, e você precisa fazer um trabalho em grupo. E nesses trabalhos em grupo, já revela bastante do que é ser político. Tem pessoas que logo elas se escondem, elas não querem falar, elas não querem granjear a atenção de ninguém. Ela quer, na verdade, ser uma pessoa tarefeira. Ela faz o que os outros mandam. Tem uns que são omissos, eles não querem participar de nada, eles não querem nada. Então eu vejo essa figura também do político como sendo uma figura de que a pessoa tem uma certa empreendedorismo nela. Ela quer levar avante uma bandeira. Então, se você quiser levar um projeto de escola, que é alguma coisa tão simples, em comparação com a política grande, né? Você precisa ganhar as pessoas. Você precisa, em alguma medida, conquistar com que as pessoas vamos fazer desse jeito. Dá espaço para as pessoas falarem, porque se você já se mostrar um tirano logo de cara, ninguém te quer como líder do grupo. Então você tem que fazer uma certa dança, porque a dança do político eu estou tentando ver de uma forma assim mais essencial. O que é o político na essência? É uma pessoa que tem uma ideia, ele quer manifestar, só que ele precisa do apoio dos outros, porque uma andorinha só não faz verão, ele precisa que todo mundo entre no projeto, nas ideias, na manifestação do projeto dele, da ideia dele. E aí ele precisa conquistar as pessoas. Esse conquistar é dar atenção para as pessoas, dar espaço de fala, trazer projetos interessantes. Você tem que empurrar uma agenda. Fala de alguma vez para mim, por favor, que você procurou levar algum projeto avante e como você se manifestou, assim, porque você tem que fazer uma dança. Não é fácil. Poucas vezes eu me envolvi assim com. Eu geralmente era aquele cara que, tanto faz, vai. Ah, não, vou sentar aqui, o que vocês falarem eu faço. Mas assim, Tá bom, vai, que é vamos lá. isso também? É o Mega Banana Split? Que é isso? Como assim? Não, uma pessoa que toma uma postura, isso, na sala de aula, na questão do condomínio, na questão da sociedade. Ah, não sei, é difícil, não quero. O que vocês falarem eu vou. É interessante pessoas assim?
É porque geralmente eu acho que, assim, poucas vezes foi uma coisa que me afetou tão forte diretamente. Eu geralmente eu não argumento muito bem, porque eu tento argumentar levando em consideração que a pessoa quer a melhor decisão, entendeu? Tipo, tem, por exemplo, eu lembro de uma vez na escola, a gente teve um projeto de ciência. E aí a gente tinha que mostrar para os alunos e tal. E aí os alunos tinham que votar. E quem ganhou a votação, e meio que assim, não era a ciência que estava ali para ser avaliada, porque a gente estava lidando com o público do recreio. Então, a gente estava, acho que no primeiro colegial, a gente estava lidando com criança e adolescentes mais novos que a gente ainda. Então, assim, a gente meio que tinha que fazer alguma coisa para eles se divertirem e votarem na gente. E aí quem ganhou foi um cara que tinha um irmão mais novo, que tinha um monte de amiguinho, que ele era popular, e todo mundo votou no projeto dele. E eles ganharam, entendeu? Então, mas vamos a essa questão de ser político, porque eu, ao longo da minha vida, eu tive várias ocasiões, e eu tive várias ocasiões de ser líder de grupo. E essa história de ser líder de grupo não é moleza. Para você ser popular, você precisa fazer. Você precisa ser divertido, você precisa ser agradável, você precisa entregar alguma coisa. Que nem esse amigo, esse menino aí, que acabou se beneficiando por conta do irmão, mas o irmão era popular. Essa popularidade dele, alguma coisa o menino era. Ou ele era divertido, ele era brincalhão, ele se envolvia com as pessoas. Custa psicologicamente que seja, custa, não sei, de alguma forma custa. Não é de graça, não cai do céu. Não, não, o político, ele tem essa habilidade, né? Mas o ponto, né, que eu falei no começo é tipo assim, por esse problema, a única coisa que ele tem que fazer é agradar as pessoas. Ele não precisa ser o mais Mas competente. não é coisa fácil agradar os outros. Não, não Vamos é. lá. Não é coisa Agradar fácil. os outros é bicho Mas, feio, principalmente numa mas pluralidade. Quando então, tem mas mais de 4, 5 negros ali, o negócio já fica feio. mas o problema é que é o seguinte: o político, geralmente ele se elege fazendo promessas. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Mas não é só prometer, ele tem que dar uma convencida boa. Então, mas, por exemplo, um caso curioso que é interessante está acontecendo hoje em dia na nossa política. O cara prometeu um monte de coisa e não cumpriu nem 10%, para ser generoso. O que ele fez? Não, a culpa não é minha. A culpa é dos outros políticos. A culpa é dessa estrutura. A culpa é da democracia como ela se apresenta. Eu quero trabalhar. Os outros é que não me deixam trabalhar, entendeu? E o que ele faz? Ele fala com o público, uma parte do público que elegeu ele. Porque esses caras gostam de conflito. Esses caras não sabem nada de política. Fala, isso aí, tem que mudar tudo. Mas o que você propõe? Não, tem que mudar. Tá bom para você? Não tá, então. Entendeu qual a ideia? O problema é quando a retórica ela chega num ponto que ela ignora a prática. E aí vira mais um teatro do que qualquer outra coisa, sabe? Aí só o voto vira o fim e o cara se elege em cima de uma narrativa. E não em cima do trabalho dele, efetivamente. Entende qual a ideia? É que eu tenho a sensação assim, tudo bem, a gente tem na sociedade o que não falta é exemplos de políticos que prometem e não cumprem e depois cria toda uma retórica de botar a culpa no outro ou de tirar o corpo fora, ou seja lá o que for. Mas todo mundo já conhece isso daí também. Então vamos voltar para trás, vamos olhar em questões mais simples. A gente inserido na sociedade, a gente fazendo política com a nossa família. A política, em alguma medida, também tem a arte da sedução. Uma criança, quando ela quer que a mãe leva não sei aonde, ela faz todos os jogos que ela sabe. E uma criança de 2 anos já sabe todos os jogos. Ela chora, ela chantageia, ela se joga no chão, ela adula, fala que a mãe é linda, ela faz de tudo. Sabe? Uma criança de 2 anos já tá político pró. É uma arte de conquistar o outro. Depois, se dá certo ou não dá certo, também é complicado. Mesmo os políticos mais bem intencionados, na hora que ele entra no sistema, ele entra naquela máquina cheia de gente corrupta e danada e maquiavélica. Você quer fazer, mas você não consegue. Você quer levar teu projeto avante, você não consegue. Então, eu não sei, precisa dar um abono aí também, porque não é só a pessoa que prometeu e não cumpriu. É difícil cumprir também. Imagina você entra numa prefeitura com aquele monte de funcionário público que já está instalado lá faz 40 anos e que só faz o que quer, que são mega caprichosos,
Você quer empurrar uma agenda e todo mundo não? Você quer empurrar uma agenda e todo mundo não? Se você bate neles, eles te batem 10 vezes em você, porque eles têm todos os botões para acionar para te ferrar a vida? Assim, esse que é o lado bom da democracia, né? Que ela tem esse jogo de poder, né? Você tem uma verba para distribuir para os partidos, daí eles vão votar em você, né? Tem um modo de falar, ó, eu posso colocar 3 pessoas do seu partido em ministério meu, você pode ser meu vice, né? Tem essas articulações, mas aí é saudável, né? Porque Porque tá política se dentro do faz assim, jogo. você tem que prometer uma coisa para levar outra, você tem que ficar fazendo combinados e acordos e é uma dança, é difícil conquistar todo mundo. E como que você conquista num lugar que todo mundo quer puxar para si? Mas qual você acha que é o limiar? Não, eu acho que o limiar é um bom dançarino, é alguém que consegue conversar, porque você está dentro de, por exemplo, vamos pensar agora num político de ponta, tipo o presidente da República. Você tem que lidar com o legislativo, você tem que lidar com o executivo, você tem que lidar com os funcionários públicos que já estão instalados no sistema, você tem que lidar com os militares, você tem que lidar com o público. Cada um está puxando para um lado. E aí é tudo um bando de gente puxando para cada um para um lado. E eles têm poder, não é gente assim, ele só fala. Não é só fala, não. Eles são da rasteira, eles estão jogando uma capoeira ferrada ali. Mas assim, eu digo, até onde é você fazer concessões para chegar ao seu objetivo e até onde é assim você descaracterizar completamente e fazer uma imoralidade que não dá para voltar atrás. Você começar a comprar votos no Congresso com dinheiro de corrupção, entendeu? Um exemplo. Não. Que aí, pô, aí você Talvez você está comece corrompendo o super bem sistema. intencionado quando você vê, você já tá translocado, enlouquecido, comprando voto, fazendo coisa do arco da velha. Eu não Com sei, eu não certeza. acho que é tão fácil jogar a primeira pedra. Eu acho que o pessoal joga a pedra muito rápido, sabe? Não é fácil. Quando a pessoa tenta ser líder de um clubinho de 4, 5 pessoas, que nem eu ao longo da minha vida, eu já participei de grupos médios e grandes, assim. E eu já fui líder dos grupos médios e grandes. E nem é grande política, é coisa política de baixo nível. E aí você vê que você nunca tá bom, nunca tá bom. E aí tem um pessoal que te apoia, tem um pessoal que te mete o pau e ali para meia dúzia. Ou mesmo dentro da tua família, como você se vê fazendo política com a tua família? Com teus tios, um pouco mais distante, não seu pai e sua mãe, isso daí você já manipula desde sempre. Os que estão mais laterais, assim. Eu não falo muito com eles. Você não faz? A política é. Ah, não, não quero saber, não. Não tem nada a ver com isso. A política é aquele. Pô, bem, Tudo bom? bem. Grande longe. É, eu confesso que eu não tenho muita vocação para política. Mas uma coisa interessante é o seguinte: você acha que os fins justificam os meios? Eu acho que no fundo é disso que se trata. Vamos pro episódio, então, porque a gente tá falando tudo isso por conta da Mia, que ela lá atrás teve um acidente, ela escolheu ser cúmplice. Ela ajudou a carregar o corpo e jogar no mar e jogar a bicicleta e enterrar o assunto. Depois de 15 anos, vem o cara falar: não, vamos limpar essa história e vamos de frente pro problema. E aí ela não quer destruir a vida dela. Aí vem a tua pergunta: como que é? Os fins Justificam os meios? justificam os meios? A resposta politicamente correta é não. A política da prática é talvez. Às vezes vale a pena dar uma enterrada, jogar um corpo por cima do penhasco, alguma coisa assim. O que você acha? Você acha que os fins justificam os meios? Teve uma época, eu diria não, porque eu acho que quando a pessoa chega a um grau de corrupção tamanho, eu Hum, acho que ela acaba corrompendo a própria alma dela, hum, entendeu? Então eu acho que ela mesma se distanciar a tal ponto dos próprios valores que ela não vai poder. Ela tem outros valores que borbulham dentro dela, entende onde eu quero chegar? Então fica um teatro hipócrita. uhum. Para ela E mesma, aí, um teatro hipócrita para os outros, porque isso faz diferença. teatro hipócrita para os outros, mas eu acho que, como a Mia no episódio, no começo ela foi cúmplice. Depois ela assassinou, levou a mulher para um lugar, fez um interrogatório, né, matou a mulher. Daí ela foi para casa da mulher e matou o marido. Daí ela viu que uma criança viu ela. E aí ela chega no auge da maldade
e assassina uma criança. Depois de ter matado o pai e a mãe, ela assassina a criança. E o ponto é, ela fez isso por ela, que é uma atitude egoísta, ou ela fez isso porque ela não queria estar distante do filho dela, ela queria criar o filho dela, ela queria o projeto de sustentabilidade que era o trabalho da vida dela, ela queria continuar um bom casamento com ela, entendeu? Ela fez isso pelo mundo à sua volta, os fins justificam os meios. Os meus fins são bons. Então eu vou passar por isso, mas olha o bem que eu vou estar fazendo para compensar. Ou, não, eu cheguei a um tal ponto de maldade que é só para mim. Eu só quero estar bem. Será que o próximo passo não seria matar o marido dela? Então, mas é curioso isso que você está trazendo, gostoso até que você traz isso daí, porque eu acredito que nós vivemos numa sociedade que se não existissem câmeras, como você refreia uma pessoa? Eu acho que as pessoas elas são egoístas ao máximo, ao máximo. Então, o que acontece? O que ela mostra, né, no episódio é o ser humano na sua essência pura. Para mim, depois para mim, depois para mim, depois para mim. Imagina se você conseguisse roubar um banco e ninguém soubesse. Imagina se você conseguisse matar uma pessoa e ninguém soubesse. Imagina se você conseguisse passar um farol e ninguém soubesse. Imagina se você conseguisse, sabe, tem milhares de crimes que você pode fazer que ninguém soubesse. A gente é reprimido desde a infância. E por conta dessas camadas de repressão, eu acho que a gente acaba criando essa sistemática de boa conduta. Mas se a gente vivesse numa terra meio que de ninguém, que você faz e ninguém te pune, eu acho que os seres humanos, a grande maioria, são a minha. Eles são assim. As pessoas estão interessadas no seu bem próprio. Você acha que você seria cauteloso com o trânsito e ficaria preocupado com cada farol se você não levasse cada vez que você passa o farol vermelho? Porque nós estamos numa sociedade condicionados a ser punido a cada coisa que a gente faz. A pessoa está construindo um prédio aqui do lado, ela fala, ai, não, vou fazer um puxadinho aqui, é só mais meio metro, ninguém vai ver. Aí descobrem, aí ela vai lá e suborna o cara. Por quê? Se o cara não visse, ela estava linda, sabe, com o projeto dela. Você acha que ela está preocupada com o outro? Você acha que o cara, quando está passando o farol, está preocupado com o outro? Você acha que a Mia estava preocupada com a família da mulher lá? Então, Você acha que o ser interessante. humano é tão cruel que nem eu estou pintando aqui ou não? Eu estou muito demoníaco e tô pintando aqui de demônio todo mundo. Então, essa conversa me lembrou do Thomas Hobbes. Tem a famosa frase, o homem é o lobo do homem. O Hobbes acreditava que a natureza humana era, por essência, perversa. E que Eu nós também. tínhamos o direito... Também. Eu e ele, você tá nessa? Tá, aqui é o clube dos vilões aqui. Mas, olha que interessante. Ele fala que essa natureza perversa ela é insustentável, pensando em um coletivo. Então, o homem abdica dos seus direitos naturais de fazer o que ele bem entender, porque não tem nada assim escrito previamente que impeça ele faz o que ele quiser no mundo da natureza. Mas ele vende esse direito pelo conforto de uma, digamos assim, uma civilização, um contrato social que garanta que ele não vai morrer cedo, que ninguém vai estuprar a filha dele, ninguém vai roubar o que ele tem, entendeu? Ele vai poder fazer alianças para estar num lugar mais seguro, para conseguir, talvez, realizar projetos internos dele, sabe? Entendeu? O preço dessa vigilância seria essa liberdade, essa autonomia. E aí a gente teria que sufocar essa nossa maldade. Agora vamos lá. Contrato é uma coisa assim. Você vem com uma proposta, eu olho bem para ela e falo assim: ah, não concordo ou eu concordo. Outra coisa é você entrar junto numa sociedade com um monte de gente ao mesmo tempo e as circunstâncias aqui está o contrato e você já assinou o contrato. Você vai viver segundo essas regras, vai abdicar dessa sua animalidade e vai viver junto com todo mundo para todo mundo ter um quinhão dentro dessa história aqui. Só que assim, cada vez que você fizer alguma coisa que exacerba seu espaço e seu limite que foi dado, nós vamos te dar um choque daqueles... Assim. O choque geralmente começa pelo dinheiro. Né? Você passa um farol, paga R$500. Você passou não sei o quê, paga 1.000. Você não sei o quê, você vai para a cadeia.
você não sei o quê, você tem que indenizar não sei quantos, 300, 400, 500 mil reais, tal coisa. Nome sujo. Nome sujo, você é desprestigiado, existe uma enxovalhação institucionalizada. Então, você vê, a gente vive nesse contrato que não é escolhido, que é manifesto, e que você simplesmente, quando você cai fora dele, você leva os choques. Você, na sua impulso natural, você talvez fosse bem perversinho, e se ninguém te desse o choque, você ia simplesmente passando em cima de todo mundo. Mas como tem um monte de gente, cada vez que você se move do jeito errado, você leva um choque, você se adapta. Então vivemos numa sociedade, né, que se diz democrática, onde você tem a liberdade de levar teu choque e ficar bonzinho no lugar que disseram que é bom lugar. Eu percebo mais ou menos assim. Fazendo um link com o episódio, a Mia, a maldade dela, ela é escalonada, né? Ela está defendendo o pelo dela, né? Ela está defendendo o pelo dela. Ela quer continuar com o que ela já fez. Ela já investiu sangue, suor e lágrimas na vida dela, né? Para ficar daquele jeito. Mas você acha que, assim, logo de cara, para ela cometer uma maldade para preservar a vida dela, ela já mataria uma criança? Ou você acha que ela foi desumanizando e foi, sabe, escalando, até que ela comete o grande ato terrível, matar um bebê? Eu não sei se a pessoa começaria pelo fim ou começaria pelo começo. Do jeito que foi contada a história, parece que ela foi ganhando força, né? Porque para você começar matando uma criança, você precisa estar muito imbuído da maldade. Agora, se ela foi pegando velocidade na história, que foi assim que contou, né? O episódio contou desse jeito. Parece que ela foi pegando velocidade, porque a primeira questão era hipotética. O cara, se fosse fazer alguma coisa anônima e fosse fazer bem feito, talvez o negócio nem fosse chegar nela. Mas ela já pegou e já saiu com a faca na mão, né? Já saiu matando o cara. Então, o que é curioso é até que ponto você está disposto a defender a si próprio. E eu acho que eu mesmo estou disposto a muita coisa para tentar me defender, principalmente se eu conseguisse esconder, sabe? É lógico que se eu matar e já logo em seguida eu for preso e ser punido, ele para cadeira elétrica, é lógico que não. Inclusive esse sistema foi feito exatamente para me punir, exatamente para me pôr na linha. Mas se eu conseguisse passar batido, vamos jogar gente em cima do rio, vamos roubar. Que mané não roubar, não. Isso daí é conversa talvez hipócrita. Né? Eu acho que muita gente é hipócrita. Não, eu sou uma pessoa muito moral. Outra coisa que eu acho muito interessante, eu que sou da meditação e tudo mais, as pessoas falam assim, não, mas eu só sei ser boa. Né? Às vezes você vê uma senhora, assim, de mais ou menos respeitáveis, uns 60 anos, né? Ela fala, não, mas a vida inteira eu fui boba. Eu só sei ser boa. Eu só sei ser boa. E aí eu fico imaginando, ela foi condicionada desde a infância que ela não pode ser uma pessoa má. Que ela tem de ser boa, que ela é boba, que ela deixa os outros pisar nos direitos dela, na vida dela. E eu fico imaginando... Então, mas é interessante a mim isso. você não me engana, não. Então, mas é interessante isso, porque assim, você acha que esse condicionamento, ele não constrói uma sensibilidade diante dessa maldade? Por exemplo, assim, tem pessoas que não conseguem ver sangue. Que nem uma vez eu lembro, eu estava francês, na Aliança Francesa, e teve um assalto ali. E mataram o cara. Um cara já idoso, balearam ele. Ele estava caído no chão todo ensanguentado. Eu não consegui ter a coragem de chegar até o corpo e olhar para ele. Eu vi ele de longe. Mas na medida que eu ia me aproximando, eu ia travando. Entendeu? Eu não consegui chegar e olhar pro corpo e ver ele, aquela cara dele de horror, com um monte de bala cravada no peito. Entendeu qual é o ponto? Você acha que, por um lado, esse controle, esse condicionamento social, ele desenvolve essa sensibilidade, entendeu? Para esses atos mais violentos? Tipo, pessoas que, mesmo numa briga, não conseguem dar um soco na cara de outra pessoa. Mas por que ele não consegue? Será que ele se sensibilizou? Ai, coitado, eu não vou machucar o outro.
Ele está realmente olhando a partir desse lugar amplo de amor, de bondade, de caridade? Ou será que ele virou um rato encolhido, medroso? Ou será que Nossa, ele virou um hoje você patife? tá diabólico, hein? Não, porque eu acho que o condicionamento é muito forte. Uma vez que você condicionou, não pode matar, não pode roubar, né? Aí você vai na igreja, ele fala os 10 mandamentos para você, você não pode adulterar, não pode desejar a mulher do próximo. Você não pode, não pode, não pode, não pode. Nós vivemos numa sociedade que limita, 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 limita. Essa pessoa, ela foi sensibilizada? Será que ela desenvolveu uma sensibilização? Ou ela virou uma múmia monopolizada, programada para viver como um rato? Eu acho que ela está muito mais para viver como um rato, condicionada e que vive, faz tudo certinho, paga tudo certinho, vai nas datas tudo certinho. Não é porque ela desenvolveu o amor, a bondade, o entendimento do outro. Que mané entendeu nada. Não entendeu nada. Ela é um pau-mandado da sociedade. O que você acha? Que ela está sensibilizada? Você, quando não foi ver o sangue, o que você acha? Que você era o quê? Uma pessoa que não pode ver sangue? Ai, porque eu não posso ver o sangue, porque eu me sensibilizei demais? Ou você é um patife? Então, é curioso isso, né? Eu acho que, em certa medida, as pessoas elas introjetam esses valores, entendeu? Eu acho que, assim, existe uma bondade no mundo, sabe? Um certo grau, pelo menos, de bondade onde algumas pessoas se ajudam, algumas pessoas, de fato, se importam, não têm essa coragem de ir além. Mas eu acho que isso é muito frágil, entendeu? Então, de certo modo, assim, eu acho que é uma sensibilidade que se constrói num ambiente de temperatura e pressão, onde está tudo ok, entendeu? Porque eu não sei se eu fosse assaltado e se eu reagisse numa briga, a arma viesse na minha mão, não sei se eu ia dar um tiro na cara do assaltante. Não, mas talvez você já virou um pangaré. Talvez você já virou um patifão que não tem medo de nada, que não faz nada, que não faz nada. Eu E o acredito cara ia mais. me assaltar e eu sou... Eu acredito que, por exemplo, se a arma fosse parar na minha mão, do jeito que eu tô hoje, é capaz de eu não atirar, porque eu já virei um patife. Eu não tô, quando aponto você, não é você, Sim, sim, indivíduo. É nós na sociedade sim. como tal. Eu já virei um patife. Eu não sei lidar com isso, não posso matar. E vem a 5 milhões de camadas de lixo que já me jogaram em cima. Então, eu já virei um patife, eu já virei um pangaré, já virei um tonto. Porque uma coisa que a Mia não tem nesse filme é tonta. Ela não tem medo de catar um martelo e meter na cabeça do outro lá. Ela não tem medo de matar uma criança. Ela não tá com problema. A sociedade, de tal forma, não acovardou ela. Ela não está acovardada, ela está nela, como um animal. Um animal é assim. Você acha que o leão, ou o crocodilo mesmo, que acho que nesse episódio, né, faz alusão ao crocodilo, o crocodilo, quando ele está assim, eu já vi umas cenas de crocodilo interessantes, já fui para o Pantanal, né, o crocodilo está nadando, tem uma ave assim lá flutuando, ela vem de rasteira assim por trás e qual! E mata lá e come o pássaro, mas numa só, é numa só. Ela não tem problema de se ela vai ter que pagar multa, ou se ela vai para cadeira, se o crocodilo vai para cadeira elétrica, ou porque Deus vai castigar ela num fogo no eterno fogo do inferno. O crocodilo não está pensando nisso. Ele não passou por esse condicionamento ferrenho que a gente passa. Interessante, porque dessa história que você está falando me fez lembrar daquele clássico do Dostoiévski, né? Crime e Castigo, né? O Raskolnikov decide, o nosso protagonista, né? Um estudante de direito, pobretão, ele penhora umas coisas que ele tem. Ele fala: quer saber de uma coisa? Eu não sou que nem os outros. Eu não sou ordinário, comum, um patife. Eu sou extraordinário. Eu vou matar essa velha usurária. Vou lá. Pega um machado, vai na casa dela e dá uma machadada na cabeça dela. Só que chega a irmã dela. O que ele faz? Mata a irmã também. Oba! Serial E killer. ele consegue fugir. Ninguém descobre que é ele. Só que a culpa, e esse é o castigo, corrói ele o romance inteiro. A gente passa 500 páginas vendo ele sendo corroído pelo crime. E Então, no mas final ele se entrega.
Porque os valores dele, ele tenta transcender os valores como se fosse uma coisa fácil, mas os valores dele são cristãos. Mas aí você tocou um ponto que eu acho que é o clímax, inclusive, do nosso episódio, que é o cara lá, que aconteceu? Ele, no dia lá que ele estava bêbado, alcoolizado, etc e tal, ele atropelou o cara. Na hora, aquela crise de consciência baixa, mas ele teve a coragem de catar o corpo e, pluft, jogar lá do penhasco. Mas isso foi corroendo durante 15 anos dentro dele. Então ele precisou de 14 anos para parar de beber, e no último ano ele tinha que compensar todas as pessoas que ele tinha prejudicado. E que ele tinha agora que compensar a mulher porque ele tinha prejudicado. Então o que acontece? A gente fala muito disso, sobre como o ser humano é um ser narrativo. Então, se você quiser tolher alguém, começa pela narração. Tem alguma coisa que tolhe mais que as religiões? As religiões é o programa que se instala no teu cérebro para você ficar bonzinho, para você sedar essa parte animal sua. E cria-se um inferno, cria-se um Deus, cria-se culpa. Então, eu vejo muita gente falando desse jeito, né? Mas essa culpa que você está sentindo vem do cristianismo. Essa culpa que você está sentindo vem de alguma forma religiosa. Né? Por que as pessoas não saem transando com todo mundo? Por que não se alastrou na África a praga de uma forma geral no norte da África? Né? Porque é um país que a África já está totalmente dominada por HIV, mas por que se alastrou em alguns países e no norte, que é um país mais muçulmano, etc. e tal, não se alastrou? Porque o programa está instalado. O programa de não pode pecar, não pode ser errado, não pode ficar transando com todo mundo. Enquanto naqueles países que eu acho que são africanos, que são mais animais instintivos, que mané o quê? Vamos transar com todo mundo. Agora já, é sem camisinha mesmo. Pegou, todo mundo já está com HIV, um a mais, um a menos, 100 a mais, 500 a menos. Dane-se. Né? Então, eu acho que as religiões são os grandes instrumentos de alienação coletiva. Eu concordo, né? Porque não é à toa que elas funcionam. Não é à toa que funciona que uma beleza. 2.000 funciona anos mais do que dar o choque. Não é à toa que a gente tem 2.000 anos de cristianismo, né? Não, enquanto tem das outras. Muito mais. Não, sim, entendeu? Claro, eu acho que essa é a prova da eficiência, né? Religiões, né, elas conseguem construir um sistema moral que consegue, assim, domesticar, mas ao mesmo tempo chegar muito fundo, né, nas nossas questões humanas, né? Eu acho que ela enxerga isso muito bem, a religião, né? Porque, assim, uma coisa que pelo menos o cristianismo pune muito é essa coisa entre o vício e a virtude, né? Se você é um cara que vive muito da carne, muito das sensações, do prazer, uma hora a conta vai chegar. A culpa é acho que isso imediata. No cristianismo, você já vive com culpa. Você já veio da culpa original. Você nasceu da... A conversa começa assim já. Mas eu acho que isso é uma observação que se confirma no mundo prático da realidade, entendeu? Você vê aquele cara que é muito louco, uma hora a conta chega. Então, eles falam, calma, você pode ter uma vida longa e feliz seguindo os nossos preceitos. Porque você é um pecador e você vai se sentir mal. Não, então. Deixar dentro desse software instalado, como você falou, né? Entendeu? E aí você vai... E outra coisa, a religião organiza a sua vida, ela dá sentido para a sua vida. Seu cotidiano, ela te insere num grupo, ela te dá amigos, ela te dá valores, ela te faz se tornar especial, ela te dá uma função central que é você tem que salvar os outros do inferno. Não basta só você sair, entendeu? Ela te dá uma importância, fala isso, eu sou um soldado de Cristo. Eu vou combater a luxúria, sabe? É um peso narrativo muito forte. Tanto que no final do Crime e Castigo, o Raskolnikov lê a Bíblia. E ele fala, ao invés daquelas minhas ideias de superação da moral, eu entendi a vida. Mas é por aí. Outra coisa que você falando agora me vem ao espírito é a questão do que eu ouvia na minha infância. Eu nem sei se historicamente é verdadeiro, mas que Mao Tse-tung, que era aquele general chinês, ele simplesmente invadiu todo o norte da China e toda a região do Tibete e mandou bala mesmo, literalmente, matou milhares de pessoas, porque ele falava que a religião era o ópio do povo.
E a religião, naquele tempo e naqueles lugares, ditavam tanto a vida dos outros que eles não conseguiam ter mobilidade nenhuma. Então, aquelas regiões não desenvolviam, determinados comportamentos não se instauravam naquelas regiões, porque o pessoal estava dopado. Então, eu tenho isso muito forte em mim, que tem regiões do mundo que as pessoas estão totalmente dopadas, sabe? Eu já fui para países assim, que são pobres, e a pessoa altamente religiosa recita aqueles textos e segue aquelas prescrições e tem aquele sentimento de culpa. Eles estão totalmente amarrados. Eles estão numa teia de aranha e conforme eles mais se mexem, mais enrolados eles ficam. E eles estão totalmente dopados, eles estão com ópio. E aí o que precisaria era aparecer mais um Mao Tse-tung da vida e bala na galera. Porque o Mao Tse-tung seria meio como a Mia. Não está com medo de mandar bala. Não está com medo de defender os interesses próprios dele. Então, mas parece bem cruel, né? Parece assim que mundo um animal, né? Mas é interessante, porque o Mao Tse-tung ele troca uma utopia religiosa por outra, que é o comunismo, né? Sim. Porque ele matou um monte de gente e a China só virou a China de hoje depois dele, né? Com aquela famosa frase, não importa a cor do gato, desde que pegue o rato. E aí eles optaram pelo capitalismo mais feroz e terrível possível, né? Lá tem trabalho escravo. O comunismo foi para as cucuias. Quer dizer, se manteve enquanto a vigia do Estado sobre o sujeito, né? Não, é interessante, porque geralmente todas as revoluções são mais ou menos assim, né? A pessoa vem falando, esse negócio está demais, não funciona assim, Revolução Francesa, não tá assim, tá assado cozido. A pessoa vai lá, rebenta tudo, e o que vem depois é tão cruel ou pior, mas começa uma dialética, alguma coisa começa a partir daquilo ali, alguma coisa começa, porque do jeito que estava, não ia mais para lugar nenhum. Né? Eu fui já para algumas regiões do planeta que eu vejo assim que do jeito que está ali, só jogando uma bomba. Não tem mais. Aquilo ali não tem jeito. Então, é interessante. Só que se joga bomba, é o que você falou, entra outro ditador, entra outro monopólio de raciocínio, e aí mais um movimento acontece. É curioso isso. Cruel, do jeito que é, mas é fácil falar daqui onde nós estamos também, né? Que nós estamos sentadinhos na cadeira, num lugar confortável, com o clima ameno, etc e tal. Mas, assim, logicamente falando, produz movimento. Então, mas é interessante isso, porque, assim, a gente está numa era de muito movimento. Uma sociedade que tem mudanças e os valores não se sustentam e sempre chega alguma coisa nova e parece que tudo, na verdade, não tem valor nenhum, a não ser de mercadoria. Isso é uma era niilista, de depreciação dos grandes valores tradicionais. Porque não muda muito, hein? Como assim? Muita mudança, muita. Que nem, por exemplo, eu fui para a Índia, um país assim que me mexeu bastante nesse sentido. Tem um monte de coisa acontecendo naquele país. É um país muito rico culturalmente, já vem com milênios de informação e tem essa globalização chegando a galope também. Está acontecendo milhões de coisas. Mas quando você olha para a população em geral, para as crenças e para os movimentos da sociedade, você fala: meu Deus, esse negócio não vai mudar, não. Então, quando eu andava pelas ruas e via um monte de mulher assim, mas um monte, que eu digo é 70, 100, 120, carregando pedra, sabe? Porque eles dão uma marreta para a mulher, elas vão lá, quebra pedra, enche uma lata de pedra e coloca no ombro e carrega. Parece formiguinha trabalhando. E faz aquilo uma vida inteira. Então, toda a globalização do mundo que está recaindo ali em cima, que nem se fosse uma chuva ácida, não está afetando essa galera. Essa galera, você vê assim, os filhos deles vão rodar assim. 20, 30, 40, 50 anos vai rodar assim. Talibã. O Talibã, ou coisa assim. Então, o que parece que muda esse negócio assim? Então, mas eu acho que assim... Uma bomba bem atômica, assim, bem grande. É o único jeito que eu consigo ver mudar rápido. Então, mas eu acho que assim... os milênios para mudar aí. Então, mas eu acho que assim, é interessante porque assim, no nosso episódio a gente tem uma região muito civilizada do planeta, uma região, sabe, onde as pessoas têm uma estabilidade econômica muito boa, todo mundo tem uma vida, sabe, socialmente boa, materialmente boa, mas em nenhum momento mostra o valor desse peso que você falou, dessa religião de culpa, de você controlar os impulsos. E a Mia, dentro desse mundo, ela fala, peraí, eu tenho que me defender.
não tem o outro, uma culpa, o inferno. Ela é totalmente utilitarista, entendeu? Quando eu falei do niilismo, eu estava Mas pensando ela também nela. não vai Assim. muito longe, né? Porque ela conseguiu ser ela conseguiu ser ela no animal dela, com instinto, mas como que acaba o episódio? A polícia entrando dentro do negócio e ela vai pagar por tudo e mais um pouco. Mas por causa do hamster. Não importa, não importa. Veio do hamster, porque também, com essa quantidade de crime que ela cometeu em pouco tempo, vai saber quantos farelinhos ela deixou pelo caminho para chegar lá. O hamster, numa sociedade mais desenvolvida que nem a deles, que já consegue entrar na cabeça dos outros para ver, chegou nela. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que sempre acontece na nossa sociedade. O crime é punido. Você é punido, burocraticamente, não mas faça não mais isso. espiritualmente. Para os outros, assim, aquela história. Não faça mais isso. Vivemos numa sociedade onde que todos têm de ser contemplados, todos merecem ter espaço e muito amor no coração. Não, mas é interessante porque essa punição ela é no ambiente jurídico, institucional, burocrático, mas não na alma da Mia. Eu acho que ela não tem esses valores para se sentir mal, culpada e falar, pera, sabe, eu tenho que pagar Então por devia isso. ter enfiado ela melhor na religião. Desde criança devia ter colocado ela no fazer o catecismo melhor, para ela ter essa lavagem cerebral mais funcional. Porque nós vivemos sobre a lavagem cerebral. Ela está fora da reta da nossa curva. Ela conseguiu matar toda essa galera e ir para a festa do filho dela. Para nós aqui é difícil fazer isso. Você não consegue matar 4, 5 negros num dia e chegar lá na festa, ai querida, oi querido, ai vamos assistir. Mesmo ela foi meio baleada, mas ela foi. Nós já estamos tão condicionados e a lavagem cerebral já está tão bem instituída que a gente não consegue fazer isso. A gente implode no meio do caminho. Uma cena que eu achei interessante é que, tipo, quando ela mata o Rob, para ocultar o corpo, ela entra numa construção da construtora que ela trabalha, né? E é muito louco porque, tipo, tem uma coisa que eu não sei se existe na vida real ou se era só uma alegoria do episódio, mas, tipo, dentro daquela construção sustentável e tal que ela trabalhava, ela acha um poço que sai fumaça, sabe? Que devia ter alguma coisa fervendo ali. Ela abre e joga ele lá dentro. E fecha. No fundo, essa maldade estava pulsando nela já. Esse portal para o inferno, pessoal. Eu achei muito simbólico essa parte. Eu não sei se quer dizer isso exatamente, se é a maldade dela que o cara quis representar nisso, mas de qualquer forma ela era arquiteta, ela projetava. A única inconsistência que eu vejo nesse episódio foi como uma pessoa magrinha como ela consegue carregar um corpo de um hotel e arrastar e levar lá para dentro do negócio um homem que é mais pesado que ela e um ambiente complicado. Imagina, é difícil fazer isso daí que ela dificílimo e ainda sair e ninguém perceber, né? Por mais esperta que ela seja. Isso daí é uma inconsistência do episódio. Né? Não tem câmera de segurança. Com tanta coisa arada, ela consegue driblar tudo e ainda carregar esse corpo. Carregar o corpo eu achei o máximo. Ela conseguir fazer isso. Ela achei do arco da velha. Mas enfim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Como vocês puderam ver, eu e o Francisco, nós estamos assim, arrancando toco aqui hoje. Pessoal, lembrem-se, deixem o like, comentem, compartilhem esse vídeo para chegar a mais pessoas, nosso debate se enriquecer, se engrandecer e as nossas provocações, né, germinarem aí mais questões nas cabeças das pessoas. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Grande abraço, até a próxima.